Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, da página do GEM, é com muita alegria que eu venho estar gravando esse vídeo para os irmãos. Hoje eu queria falar com vocês, irmãos, acerca de uma realidade maravilhosa das Escrituras, que é o valor da graça de Deus. Muitas vezes nós lemos Efésios 2 e lemos que está escrito lá que nós somos salvos pela graça, e a gente lê isso rapidamente, friamente, não considera isso muito, passa ligeiro, deixa isso como se fosse uma doutrina que os reformadores ali puderam enfatizar e pronto, foi esse o valor que teve e nada mais. Mas irmãos, a verdade é que essa verdade de que nós fomos salvos pela graça é a realidade que mais impacta a nossa vida em toda a eternidade. Porque nós somos salvos, mas salvos de quê? O que implica essa salvação? Por que nós precisávamos ser salvos? Por conta do pecado. Irmãos, o pecado é o problema. O pecado é quando nós viramos nossas costas de Deus. O pecado foi quando nós erramos o alvo. O pecado foi quando nós simplesmente abandonamos o Senhor e viramos o nosso caminho para o caminho do pecado, que ao nosso olho parece ser melhor. Irmãos, e uma vida impactada pelo pecado é uma vida associada com o pecado. Romanos 7 está escrito que o pecado habita em nós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que o pecado nos legou um estilo de vida vazio e sem sentido. Isaías 1, versículo 5, diz que toda a nossa cabeça está doente, todo o nosso coração está enfermo, nós estamos adoecidos pelo pecado, portanto. Lucas 15, Jesus registra quando ele conta a história do filho pródigo, e quando o filho pródigo consome tudo que recebeu do pai por herança, e está agora num país distante, soltado ali para morrer. Ele está desesperado com fome. Então tudo que ele quer é se fartar com a comida dos porcos em que ele foi empregado ali de última hora. Irmãos, esse desespero com fome é causado pelo pecado. Nós também somos escravizados pelo pecado. João 8, verso 34, diz que quem pratica pecado é escravo do pecado. Romanos 1, 18 diz que a ira de Deus é revelada contra toda sorte de impiedade e perversidade dos homens na terra. Irmãos, nós também estamos condenados pelo pecado. A impiedade, a falta de piedade, falta de santidade é produzida pelo pecado. E nós estamos mortos, irmãos, pelo pecado. Efésios 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é uma vida impactada pelo pecado. Uma vida terrível, uma vida aparente, uma vida falsa. E então, tem dois caminhos perigosos a ser trilhados a partir desse entendimento. Você pode negar o pecado e dizer que o pecado não existe, que o pecado é uma mentira religiosa, que o pecado é uma mentira que foi inventada ao longo da história para que a igreja dominasse as mentes, dominasse os corações e fizesse disso a sua indústria religiosa e ganhasse dinheiro em cima disso, dizendo que tudo é pecado, dizendo que as pessoas não podem fazer aquilo porque aquilo é pecado. Existe esse caminho da negação do pecado. Você pode viver como um ateu, pensar que nada é pecado e viver da maneira que você achar melhor. E existe outro caminho de lidar sozinho com o pecado. Esse é o caminho muito difícil, irmãos. Pois quando nós lidamos sozinho com o pecado, nós queremos estarmos lutando contra ele. E não há ninguém que tenha lutado contra o pecado e tenha saído bem sucedido. Não há ninguém entre nós como nós. Ninguém. Nós não sabemos lidar com o pecado. Mas só o Senhor Jesus, que tem uma visão clara do pecado, que sem pecado lidou com os nossos pecados de uma vez por todas na cruz e foi transferido para ele a pena do nosso pecado e agora foi transferida para nós a liberdade da sua graça. Irmãos, então agora eu posso olhar para o pecado e posso até querer afirmar
Isso me matou, está me matando e vai me matar. E nós podemos ser tentados por Satanás para que a gente tente tomar nossas próprias providências. É agora que nós podemos olhar para a cruz do Filho de Deus e confiar que Ele é nossa completa providência contra o pecado. E essa, irmãos, é uma vida impactada pela graça redentora de Deus. Nós podemos estar certos de que o Senhor nos livrou da culpa do pecado na cruz. De que o Senhor está nos livrando do poder do pecado pelo seu Espírito Santo que habita em nós. E nós podemos ter certeza e caminhar triunfantemente, sabendo que um dia o Senhor nos livrará da presença do pecado, na sua glória, na sua volta, quando Ele impactará o mundo com a vinda prometida, onde Ele, pela sua graça, tomará os seus e conduzirá eles em vitória, em triunfo, em graça, sobre graça. Pela graça nós somos salvos. Salvos pelo Senhor, pela graça dele. Irmãos, a graça é maior do que o pecado. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, irmãos. Bendito seja Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado, que tira o pecado do mundo. É aqui que o efeito do pecado é aplacado pela presença do Cordeiro. Deus abençoe seu coração, sua vida, seu ministério, e que a graça de Deus seja com você, hoje e para sempre.